Bom, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre linhas de escoamento, aplicação a líquidos, professor André Luiz Alberton, disciplina de operações unitárias 1. O que nós vamos ver nessa aula? Nós vamos relembrar conceitos de mecânica dos fluidos, vamos derivar a equação de Bernoulli e aplicar linhas de escoamento de líquidos. A gente vai derivar de novo a equação de Bernoulli, porque os conceitos envolvidos nessa derivação vão estar acompanhando a sua aplicação posterior a sistemas de bombeamento. Okay? Bom, então vamos derivar a equação de Bernoulli pelo balanço de energia em regime permanente. Então nós é uma das interpretações possíveis. A equação também pode ser derivada com base no balanço de momento, mas ela também pode ser entendida como uma equação de energia, né? Então nós temos aqui um volume de controle. M ponto é uma vazão mássica, em quilogramas por segundo. Energ vai ser a energia mássica da corrente em joules por quilograma, então é uma propriedade intensiva da corrente. Q ponto e W ponto são taxas de calor e trabalho elétrico adicionados, respectivamente. O Q calor, W energia elétrica. Então nós temos aqui no nosso sistema uma vazão mássica entrando, uma vazão mássica saindo e sendo adicionados calor e trabalho. O balanço de massa global em regime permanente, a vazão mássica que sai é a mesma vazão mássica que entra, porque não tem acúmulo, o regime é permanente, não tem variação de uma condição, de uma posição com o tempo. O balanço de energia global em regime permanente é que a corrente de saída vai carregar toda a energia que está sendo alimentada ao sistema. Então, a taxa de energia que sai com a corrente de saída, que é a vazão mássica da corrente de saída vezes a energia específica da corrente de saída, ela vai ser a taxa de energia que entra com a corrente de entrada, corrente material, mais a taxa de calor adicionada, mais a taxa de trabalho elétrico adicionado ao sistema, ao volume de controle. Bom, lembrando que a energia mássica Energ da corrente em escoamento, ela pode ser escrita em termos de uma soma, né? Ou seja, essa energia mássica pode ser escrita em termos da entalpia mássica, da energia cinética e da energia potencial, sendo que U ali é a velocidade e L é a altura. Então, a propriedade intensiva de uma porção de matéria pode ser escrita em termos de sua entalpia, sua energia cinética somada à sua energia potencial. Ali, todo mundo com unidade de joules por quilograma. Por sua vez, a entalpia mássica, segundo a definição de entalpia, a definição de entalpia é igual a energia interna mais PV. Né? Então, aplicado ali para uma determinada porção da matéria em termos de quantidades intensivas, ou seja, a entalpia mássica em joule por quilograma é igual à energia interna mássica somada à pressão vezes o volume. Quando a gente toma essa condição específica, ou seja, por quilograma, então aqui nós temos o volume específico. Esse volume específico nada mais é do que o inverso da densidade. Então nós temos entalpia igual a energia interna mais P vezes o inverso da densidade aqui. Ok. Então, aplicando a um sistema em regime permanente, a vazão mássica de saída é igual à vazão mássica de entrada, que é igual à vazão mássica. Por simplicidade, vamos omitir ali o subscrito alt-in, então M ponto. Então, quando a gente aplica ali a equação, nós temos essa equação conforme escrita anteriormente, vamos rearranjá-la, deixando que Energ alt menos Energ in igual a Q ponto mais W ponto sobre M ponto. Então, quando a gente substitui ali a energia na condição de saída e a energia da condição de entrada, temos da entalpia, velocidade, ou energia cinética e energia potencial, nós ficamos com essa expressão aqui, para a condição de saída, para a condição de entrada, e aqui do lado de cada equação, Q mais W sobre M ponto. Então, representando delta como a condição de saída menos a condição de entrada, por exemplo, aqui delta H igual a H alt menos H in, análogo para todo mundo, a gente vai ter um delta H mais delta U ao quadrado sobre 2G mais G vezes delta L igual a Q ponto mais W ponto sobre M ponto.
Vamos agora focar na condição de linhas de escoamento. Então, aplicando para uma linha, nós temos aqui uma linha, uma condição de entrada, uma condição de saída. Vamos admitir que a linha é adiabática, ou seja, ela não tem calor e também não tem trabalho. Ou seja, Q e W são zero. Então, quando a gente pega ali a nossa equação original, esse termo aqui vai ser zero. Quando a gente toma a definição de entalpia como energia interna mais PV, a gente vai ter essa relação. Ou seja, eu vou deixar aqui apenas o P do lado de cá, né? Então vai ser delta P sobre ρ mais delta U ao quadrado sobre 2 mais G delta L. E o E aqui eu vou deixar aqui do lado de cada equação. Então a gente fica com essa relaçãozinha aqui. Isso aqui é a variação da energia interna entre os pontos 2 e 1. Observando um pouquinho melhor a equação, vamos dividir todo mundo ali por G. A gente tem essa equação aqui, né? Então nota aqui, isso daqui é a variação de energia mecânica do ponto, entre os pontos 2 e 1. Certo? Que somada à variação da energia interna dá zero. Ou seja, o que eu perco em energia mecânica, eu ganho em energia interna. Essa energia interna, na verdade, é uma dissipação na forma térmica, que a gente chama de perda de carga, né? Então, o que vai acontecer é que eu vou perder energia mecânica na forma de pressão, de velocidade e de altura para esquentar um pouquinho, bem pouquinho a corrente. Notem que essa perda de carga é uma perda de energia, mas se a gente olhar ali a unidade em que ela está é a mesma unidade aqui da variação de altura, ou seja, ela é em unidade de comprimento, metro, mas ela representa uma perda de energia, não é uma altura sem significado. Então, quando a gente substitui ali, né, o joule, a gente tem ali o ΔE sobre o ΔE joule por quilograma e o G é 1 sobre metro por segundo quadrado. Quando a gente substitui o joule pela sua unidade original e simplifica, a gente fica ali com a unidade de metro. Só que eu poderia converter essa perda de energia também em unidade de pressão ou unidade de energia cinética. Enfim. Bom, vamos designar ΔE sobre G por ΔLL. Esse L subscrito aqui geralmente significa loss, é o termo em inglês que é representado aqui para perda de carga, né? E ΔLL é a perda de carga em unidade de comprimento, mas a gente poderia também usar um ΔPL e representar a perda de carga em unidade de pressão. Raramente vai se usar uma representação em termos de velocidade. Então, a perda de carga em unidade de metro pode ser convertida pela perda de carga em unidade de pressão envolvendo as quantidades ρg, né? Uma perda de carga de 30 metros, ΔLL de 30 metros, significa o quê? Significa que uma porção de matéria perdeu uma carga equivalente a 30 metros de ganho de energia potencial. Ou seja, ela dissipou em energia, uma energia que seria suficiente para elevá-la a 30 metros de altura, um ganho de energia potencial, e ela dissipou isso na forma térmica. Isso leva a um aumento muito pequeno da temperatura. Vejamos. Então, ao passar por uma válvula, a água em estado líquido sofre uma perda de pressão de 2 atmosferas, ou seja, é uma perda de pressão significativa. O diâmetro da tubulação não se altera antes e depois da válvula. Estime a elevação de temperatura do fluido sabendo que não há mudança de fase. A água era líquida antes da válvula, continua sendo líquida depois da válvula. Admita densidade de 993 e capacidade calorífica volume constante de 4,18 kJ por kg. Então, solução. Não há variação de velocidade, o diâmetro da tubulação antes e depois é o mesmo da válvula. Então, a água permanece em estado líquido. Também não há variação de altura e a densidade é admitida aqui constante. Então, a gente vai ter essa expressão, nossa expressão ali original, variação de velocidade nula, variação de altura nula. Então, simplesmente a perda de pressão vai ser revertida em uma dissipação de pressão que ocorreu, vai ser convertida ali em energia térmica, né? Então a gente fica com essa relação aqui, a densidade é constante, ela pode sair do delta, então ela não muda entre os pontos 1 e 2. Então a gente tem que a perda de pressão sobre
Rho somada à variação de energia interna é igual a zero. O G ali cortou porque estava comum a ambos os termos. Então, tomando a definição de que a variação de energia interna é a capacidade calorífica a volume constante vezes a variação de temperatura, e substituindo valores, aqui é a transformação de unidades de ATM para Pascal, 2 vezes 101,325, negativo porque houve uma perda de pressão, a densidade da substância, 993, somada aqui a capacidade calorífica a volume constante, 4180 joule por quilograma, na verdade, para transformar ali na unidade joule por quilograma, vezes a variação de temperatura igual a zero. Então, isolando aqui a temperatura, calculando a temperatura, a gente vai ter uma variação de temperatura inferior a 0,1 Kelvin. Então, observem que é uma perda de pressão muito significativa, 2 atms, não é desprezível, mas a elevação na temperatura é muito baixa. Então, os efeitos térmicos, embora eles aconteçam, eles são quase que imperceptíveis, decorrentes dessa transformação de energia. Vamos aplicar isso, né, embora no exemplo a gente já tenha visto, vamos aplicar isso agora aqui ao escoamento de líquidos. Bom, líquidos apresentam densidade constante, ou seja, ΔP sobre ρ dividido por G, o ρ pode sair para fora do delta. E existem formas para a gente calcular aqui, ou estimar o ΔL ou ΔPL para um trecho reto de duto, né? Então, ali a referência do livro do Wallace, do Cooper et al. A gente tem aqui um duto com segmento reto, um diâmetro D e um comprimento L. E a gente tem que a perda de carga em unidade de metro, pode ser convertida também para perda de carga em unidade de pressão, aqui representada, que é igual a FAT vezes L vezes U ao quadrado sobre 2dg. Quem são esses caras? L é o comprimento, D o diâmetro, U a velocidade e FAT é o fator de atrito. A equação de acima ela é conhecida como a equação de Darcy-Weisbach, e o fator de atrito é o fator de atrito de Darcy. Esse fator de atrito de Darcy tem um outro fator de atrito também conhecido, que é o fator de atrito de Fanny. O fator de atrito de Darcy é 4 vezes o fator de atrito de Fanny, né? Então, acidentes, comprimento equivalente. Bom, a gente calculou para um trecho reto de tubo, mas e se a gente tiver válvula, joelho e tudo mais? Então, uma forma simples de calcular é considerar que esses acidentes, eles equivaleriam a um determinado trecho reto de tubo, seria um comprimento equivalente. Então, aqui a gente tem uma tabela de comprimentos equivalentes em função do diâmetro, se a gente tiver um T, um raio curto, um joelho de raio curto, um joelho de raio médio, um joelho de raio longo, um joelho de 45 e válvulas abertas, né? Então, para cada diâmetro, a gente teria aqui o comprimento equivalente em metros. Então, por exemplo, um T de 1 polegada teria uma perda de carga associada equivalente ao comprimento de 1,769 metros, assim sucessivamente. Okay? Correlações para o fator de atrito. Bom, o fator de atrito, se eu estiver no regime laminar, ele pode ser escrito como 64 sobre Reynolds. Se eu estiver no regime turbulento, ele pode ser escrito por diversas expressões. Aqui especificamente mais válida para Reynolds acima de 4.000, mas aqui a gente tem uma das possíveis expressões para descrever o fator de atrito, onde esse epsilon aqui ele é a rugosidade do duto, a rugosidade do material do duto, na verdade. Aqui a gente tem um diagrama que representa o fator de atrito em função do número de Reynolds para diferentes rugosidades. Essa rugosidade aqui tem unidade de metro. Então, quando divide pelo diâmetro, isso aqui fica dimensional. Então, o que a gente observa é que nós temos aqui o regime laminar, algo em torno ali próximo de 2.000, o Reynolds próximo de 2.000 para quando vale o regime laminar. Na sequência, a gente tem uma zona de transição e a gente tem até mais ou menos 4.000, o valor de Reynolds, e depois a gente tem o escoamento turbulento, né? Então, o que a gente observa é que esse aqui é o cálculo da expressão por 64 sobre Reynolds, e essas linhas aqui representam o cálculo da expressão ali que a gente apresentou.
E aí o que a gente observa é que, de acordo com a rugosidade, né, mas você tem curvas de acordo com a rugosidade, mas o que acontece é que para Reynolds alto, você tende a estabilizar o fator de atrito. Então, na medida em que você vai aumentando o Reynolds, você vai tendendo assintoticamente a um valor constante do fator de atrito. Então, isso é um fato importante para a gente vai usar isso posteriormente. Então, é isso que está falando. Para Reynolds altos, o fator de atrito tende assintoticamente a valores constantes. É claro, para cada rugosidade tem um valor, mas é um valor constante. Então, vamos ver um exemplo. Determine a vazão de escoamento de um fluido em um sistema ilustrado na figura a seguir. Então, aqui a gente tem o nosso sistema. O reservatório e a descarga encontram-se à pressão atmosférica, ou seja, eles estão abertos aqui à atmosfera. O duto tem seção circular de 6 polegadas de comprimento e tem um comprimento de 20 metros. A diferença de descarga entre a sucção e descarga é de 10 metros, diferença de altura. Há um joelho de 90 graus de raio curto. O material do tubo é aço comercial com rugosidade de 0,046 milímetros. A área do tanque é suficientemente grande para que a velocidade possa ser desprezada, ou seja, aqui eu posso considerar a velocidade aqui do ponto 1 igual a 0. A densidade é 993 e a viscosidade 8 vezes 10 a menos 4 pascal por vezes segundo. Bom, então a equação de Bernoulli entre esses dois pontos, nós temos aqui essa equação de Bernoulli, né? Então ponto 2 menos ponto 1 mais ΔL é igual a 0. Quando a gente abre isso daqui, né? Ou seja, se eu passar o ΔL para lá, vai ficar com negativo, multiplicando todo mundo por menos 1, eu vou fazer, eu vou inverter aqui, ao invés de P2 menos P1, eu vou colocar P1 menos P2. Então P1 menos P2 mais 1 menos 2 mais L1 menos L2 igual a perda de carga. Lembrando que, observe no sentido dessa equação, o ponto 1 tem maior energia que o ponto 2, é por isso que ele escoa do ponto 1 para o ponto 2. Okay? Então, a variação da energia entre o ponto 1 e o ponto 2 é exatamente o que o fluido dissipou na forma de energia térmica. Bom, o problema ali diz que os sistemas estão abertos à atmosfera, o ponto 1 e o ponto 2, a pressão neles é a pressão atmosférica. A velocidade do ponto 1 ela é praticamente zero, porque o tanque é muito grande. E a gente, por fim, fica com essa equaçãozinha aqui. Então, vai sobrar o U2 ao quadrado, vai sobrar o L1 menos L2 igual a perda de carga. Vou pegar a expressão da perda de carga que a gente tinha apresentado anteriormente e vou substituir aqui. Fator de atrito, L, velocidade sobre 2dg. O fato importante é o seguinte, que a velocidade do duto é a mesma velocidade do ponto 2. Isso não seria verdade se o ponto 2 fosse um reservatório, por exemplo. Mas aqui o ponto 2 é um ponto no duto. O duto aqui se encerra, você não está lançando isso para um reservatório. Então, por isso eu estou carregando aqui. Aqui eu estou representando a velocidade do ponto 2, essa é a velocidade do duto. E aqui é a velocidade do ponto 2 oriunda aqui dessa equação. Se eu tivesse um reservatório, essa velocidade do ponto 2 seria 0 e a velocidade do duto não seria a mesma velocidade. Falando a velocidade, nós ficamos com essa expressão aqui. Então, nós temos aqui a velocidade, aqui a diferença de alturas, 2g sobre 1 mais fator de atrito, L sobre D. Então, a diferença de alturas ali é 10, o g ali é 9,81, o L eu vou somar 20, que é o que foi informado, mais 4,88. Esse 4,88 é associado à perda de carga no joelho daquela tabela anterior que a gente mostrou. Então, o comprimento total, o comprimento equivalente, fica 24,88. E o D é 6 polegadas, mais vezes a conversão ali de polegada para metro. Okay? Então, estou usando todo mundo no sistema internacional. Quando a gente substitui ali o valor, os valores, notem que a gente fica com o 2 e o fator de atrito. Se o fator de atrito fosse conhecido, a solução seria trivial, né? Bastaria substituir aqui o valor e obter o 2. O problema é que o fator de atrito depende de Reynolds, que depende da própria velocidade. Então, na verdade, a única incógnita dessa equação de fato é a velocidade. Então, o fator de atrito é uma função da velocidade. Então, se a gente joga a expressão aqui do fator de atrito em função da velocidade, a gente fica com uma equação, uma incógnita. Só que o processo é iterativo, porque a equação não linear, a gente pode resolver por qualquer um dos métodos. Pode ser Newton-Raphson, substituição sucessiva, método do ponto fixo. Né?
entre outros. Ok? Bom, aqui a gente tem um exemplo da implementação Scilab de como a gente colocaria aquela equação para ser resolvida. Então aqui foi feita uma função do fator de atrito, que depende de Reynolds da rugosidade sobre o diâmetro. Então, se menor que 2100, vai ser 64 sobre Reynolds, senão é aquela expressão que a gente viu lá. Essa função de diferença é uma função que deve ser nula. Então, ela, na verdade, contém a equação que a gente gostaria de zerar. Quando essa função for zero, o nosso problema aqui vai estar resolvido. Vou ter a velocidade que satisfaz a equação anterior. Então, é similar a um processo de Newton-Raphson. Então, essa função aqui eu calculo Reynolds, para dependendo da velocidade, calculo o fator de atrito, dependendo desse Reynolds, e por fim, eu tenho aqui essa função, que na verdade é aquela equação lá, passando tudo para um lado da equação. Aqui eu tenho os dados, ρ, μ, d, L, delta L, aqui a rugosidade, depois eu vou calcular a rugosidade relativa pelo diâmetro, G e um chute para a velocidade. Quando eu peço o fsolve do Scilab, ao ver a solução vai dar a velocidade de 7,31. Aí eu posso calcular a vazão volumétrica. Okay? Linhas de distribuição. Bem, nesse caso, as linhas possuem ramificações diversas. Aqui a gente tem um exemplo simples ilustrado a seguir. Um tanque destinando a outros dois. Então, marcando aqui pontos no nível do tanque. O ponto 1 marca o nível do primeiro tanque. Ponto 3 e ponto 4 o nível dos tanques finais. E a gente tem ali um ponto 2 que é uma ramificação. Eu vou definir 1, 2, 3 e 4 como sendo nós. Beleza? Nó inicial, ponto 1, nó intermediário, ponto 2, nós finais, ponto 3 e 4. Nós temos também aqui nesse exemplo 3 trechos. Então, cada 2 nós temos trechos, né? Então, entre o ponto 1 e 2 nós temos um trecho. Entre os nós 2 e 3, outro trecho. Entre os nós 2 e 4, outro trecho. Variáveis. Em cada nó são as variáveis pressão, altura e velocidade. E em cada trecho, o diâmetro, o comprimento equivalente somando acidentes e a velocidade. E a partir desses aqui, é claro, a gente calcula a perda de carga. Equações. Em cada trecho, nós vamos aplicar Bernoulli. Então, nós vamos aplicar Bernoulli entre 1 e 2, entre 2 e 3 e entre 3 e 4. E nos nós intermediários, a equação da continuidade. A gente só tem um nó intermediário aqui, que é o nó 2. Vamos ver um exemplo. Sejam todos os tanques submetidos à pressão atmosférica com diâmetros e comprimentos equivalentes totais das linhas representados na figura. Então aqui, o comprimento total equivalente entre 1 e 2 é 12 metros, entre 2 e 3 é 20 e entre 2 e 4 é 35. O diâmetro de todas as linhas é o mesmo, D12 igual a D23 igual a D24, que é 0,254 metros. A diferença de altura, L1 menos L2 é 3 metros, ou seja, L1 menos L2 é 3 metros, L2 menos L3 é menos 2 metros e L2 menos L4 é menos 2,5 metros. Okay? A densidade é 993 e a viscosidade 8 vezes 10 a menos 4 Pascal por segundo. Então, o que ele pede aqui? Obtenha a pressão no nó 2 e as velocidades nos trechos. Duto aço comercial para a gente considerar essa rugosidade. Bom, então aqui a gente tem a solução do exemplo. Nós temos ali nosso sisteminha. Então, no trecho 1, 2, nós vamos aplicar Bernoulli, ponto 1 com maior energia que o ponto 2, então P1 menos P2 mais o 1 menos o 2 mais L1 menos L2 igual a perda de carga naquele trecho ali, perda de carga positiva. Né? O ponto de Bernoulli entre o trecho compreendido pelos pontos 2 e 3, P2, né, no ponto 2 com maior energia que o ponto 3, então a equação segue essa mesma sequência. E entre os pontos 2 e 4, o terceiro trecho ali, também a equação de Bernoulli entre esses dois pontos. Ok? Bom, tem mais uma equação que é a equação do nó intermediário, ali, que é a equação da continuidade. Densidade constante, então a vazão que chega no nó 2 é a mesma vazão que sai do nó 2. Então chega a vazão compreendida entre os trechos 1 e 2, sai a vazão compreendida entre os trechos 2 e 3 e entre os trechos 2 e 4.
E isso constitui o sistema de 4 equações que a gente tem para resolver, 4 incógnitas consequentemente, né? Atentando aqui essa última equação, a vazão pode ser escrita como velocidade vezes a área. Tem o termo ali π ao quadrado, que é comum a todo mundo, eu já cortei previamente. Então a gente tem a velocidade no trecho 1,2 vezes o diâmetro no trecho 1,2 ao quadrado, que é associado à área desse duto, né? E assim para os outros trechos. Ocorre que os diâmetros são iguais, então eles podem ser cortados e a gente vai ficar com essa equaçãozinha aqui, que é a velocidade no trecho 1,2 é igual a velocidade no trecho 3 mais a velocidade no trecho 1,4. Okay? Tem mais uma simplificação que a gente pode considerar, porque a gente tem reservatórios. Então, sempre que a gente tem reservatório, a velocidade no reservatório praticamente sempre é admitida próxima a zero. Então, a velocidade no ponto 1, 3 e 4 são próximas a zero. Então, a gente pode cortar isso aqui. Sim, então, o sistema de equações decorrente vai sofrer umas modificações, uma simplificação. Bom, então esse é o sistema de equações simplificado a ser resolvido, certo? Lembrando ali que existe uma característica aqui que é o seguinte, o ponto aqui intermediário, o nó intermediário 2, a velocidade nesse ponto é a mesma velocidade do trecho imediatamente anterior a ele, ou seja, a velocidade com que, velocidade 2 aqui, que a gente está calculando, é a mesma velocidade desse primeiro trecho aqui, ok? Então, é com essa velocidade que a gente vai fazer as contas. Então, essa velocidade aqui é a mesma velocidade com que é usada nesse cálculo de perda de carga. É diferente, né? Por exemplo, esse trecho aqui vai ter outra velocidade. É a velocidade nesse 2, 3. E esse trecho aqui tem essa velocidade. Mas essa velocidade, o 2, é a mesma velocidade, o 1, 2. Ok? Então, em termos das incógnitas, nós temos P2, U12, que é a mesma velocidade de U2, U23 e U24. Aqui a gente tem a implementação disso no Scilab, ali a mesma função do fator de atrito anteriormente mostrada. Aqui é a função de diferenças, na verdade 4 incógnitas, vamos ter 4 funções, né? Ali as variáveis de entrada, x, na verdade é um vetor de variáveis, e logo que a gente chega aqui na primeira linha a gente recupera. Então, P2 dividido por ρg é o primeiro x. A velocidade no primeiro trecho é o x2, a velocidade no segundo trecho é o x3 e a velocidade no terceiro trecho é o x4 ali. Então, para o trecho 1, 2 eu vou calcular a equação de Bernoulli ali, vou calcular o Reynolds em função da velocidade 1, 2, que é uma das variáveis de entrada, o fator de atrito, a perda de carga, e vou jogar ali na equação de Bernoulli, aquela equação que a gente apresentou na última slide. Fazer a mesma coisa para o trecho 2, 3, fazer a mesma coisa para o trecho 2, 4. E por fim a equação da continuidade. Então, essa é a função de diferenças, 4 funções, porque a gente tem 4 incógnitas, que a gente gostaria de tornar essas funções simultaneamente zero. Aqui nós temos os dados de entrada, né? Então eu estou obtendo P1 ρg, P3 ρg e P4 ρg, já dividido por ρg para ter variáveis ali que variam mais ou menos de mesma ordem, certo? Então, para não tratar com variáveis que são velocidades e pressões, que nas unidades originais, velocidade em metro por segundo e pressão em pascal, tem unidades muito diferentes, tem ordens de grandeza diferentes. Então, dividir por ρg ali a pressão torna essas variáveis mais próximas. Facilita numericamente o cálculo, tá ok? Então, como chutes, eu vou dar para a pressão no nó 2, eu vou dar a pressão do ponto 1 sobre ρg, e vou dar como chutes para as outras velocidades 1. Vou pedir o F-solve do Scilab, e aqui a gente tem os resultados. Então, P2 sobre ρg vai dar 12,98, o 1, 2, o 2, 3 e o 2, 4 aqui representado em termos dos cálculos obtidos ali pelo Scilab. Ok? Ok, então, como sugestão, eu recomendo que vocês implementem os casos apresentados aqui sem olhar a resposta dos resultados, implementar em Scilab e tentar ver o resultado, obter o resultado ali que foi o mesmo que a gente obteve. Ok? Aqui estão as referências bibliográficas empregadas
nessa videoaula. Beleza? É isso, galera. Aquele abraço.